queria chamar o irmão César, o irmão William também. Queríamos que orássemos juntos. E vou pedir para os irmãos levantarem aí suas mãos e abençoar os irmãos. O William, ontem, foi pai, de novo. Mas está aqui conosco para nos servir, não é mesmo, irmão? Muito obrigado. E o César veio de Temuco, do Chile, para também nos servir. Então, muito obrigado, irmão. Senhor Deus, nós carecemos da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção. Sem Ti nada podemos fazer. Foi o Senhor quem disse, sem mim nada podeis fazer. Estamos aqui, Senhor, à disposição do Senhor. Dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos olhos para ver, dá-nos entendimento, Senhor, da Tua palavra. Abençoe nossos irmãos, abençoe o irmão César, abençoe nosso irmão William na tradução. Que a Tua graça e a Tua unção seja com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. En primer lugar, quisiera agradecer al Señor por esta oportunidad que me concede. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede. Hace muchos años atrás estuve en una conferencia en Patos de Minas, Muitos anos atrás eu estive numa conferência em Patos de Minas, cuando conocí a William, mi quando hermano, conheci o William, meu irmão. y no sabía que él me iba a arrebatar a mi filha, Eu não sabia que eu ia pegar a sua filha. si no, ni siquiera la hubiese saludado. E às vezes nem tinha cumprimentado ele. Doy gracias a Dios por causa de que en su misericordia Dou graças a Deus por causa da sua misericórdia, poder estar aquí y poder conocer a muchos hermanos jóvenes, poder estar aqui e conhecer muitos irmãos jovens. para lo que ya llevamos más de medio siglo. Para nós que já temos mais de meio século, Es una alegría muy enorme, grande, é uma alegria muito enorme, muito grande. ver una generación nueva que se esté levantando Ver uma geração nova que está levantando con el único propósito com um único propósito, de conocer al Señor de conhecer ao Senhor profundamente profundamente y reflejar su gloria. e refletir a sua glória. Tenemos esperanza entonces si nosotros los adultos pasamos, Temos esperança porque nós, os adultos, passamos va a haber una generación que sostendrá el testimonio del Señor e vai Jesucristo. haver uma geração que vai Sostener. afirmar o testemunho do Senhor. Amén. Amém. Traigo muchos saludos de los hermanos en Chile, Trago saudações dos irmãos em Chile, de mi esposa, de mis hijos da minha esposa, dos meus filhos y de muchas localidades en Chile que visitamos. e de muitas localidades em Chile que visitamos. Ustedes son muy amados en Chile. Vocês são muitos amados em Chile. Siempre nos recordamos casi en todas las Sempre lembramos reuniones dos irmãos, quase todas as reuniões, de la comunión que tenemos con los hermanos en Brasil. da comunhão que temos com os irmãos em Brasil. Gracias al Señor por eso. Graças ao Senhor por isso. Quisiera compartir con ustedes Eu quero compartilhar com vocês, no una palabra desconocida, não uma palavra desconhecida, sino una palabra fundamental mas uma palavra fundamental, que la mayoría de ustedes conoce. que a maioria de vocês conhecem, Pero es necesario afirmar ese testimonio, mas é necessário confirmar esse testemunho. sobre todo cuando se trata de consagración. Contudo, quando se trata de consagração. Así que hoy día lo que quisiera compartir con ustedes es Hoje, o que eu quero compartilhar com vocês é isso. la consagración A consagração en el nuevo nacimiento, no novo nascimento, en relación a la nueva naturaleza em relação à nova natureza que el Señor nos otorgó por gracia que o Senhor nos deu por graça y que hoy día está en nosotros. e que hoje em dia está em nós. Gracias al Señor. Graças ao Senhor. Para esto tenemos que ver, pasar rápidamente. Para isso nós temos que ver e passar rapidamente. Hay muchas definiciones acerca de consagración o consagrado, Há muitas definições acerca de consagração ou consagrado, pero yo quisiera afirmar una de todas ellas. mas eu quero confirmar uma de muitas entre elas. Consagrar simplemente o sencillamente Consagrar simplesmente é ser apartados ser separados con un propósito. com um propósito. Y el propósito más elevado, O propósito mais elevado, más noble, mais nobre, más sublime mais sublime de todos los de propósitos todos os propósitos en cuanto a la consagración é com relação à consagração. es poder reflejar, É poder refletir, manifestar manifestar la gloria del Señor. a glória do Senhor.
La verdad que para esto tenemos que volver al principio. Na verdade, para isso nós temos que voltar ao princípio. Vamos a leer un texto bíblico de inspiración. Vamos ler um texto bíblico para inspiração. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 23. versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. La palabra destituir, A palavra destituir, en cuanto a la gloria en el principio, enquanto a glória no princípio, es que no fuimos destituidos de algo. é que nós fomos destituídos de algo. Não fomos. É que não fomos destituídos de algo. No fuimos destituidos de cosas, Nós não fomos destituídos de coisas. sino que fuimos destituidos de la misma presencia y de la persona de Dios. Nós somos destituídos da mesma pessoa e presença de Deus. Por eso que es tan relevante en este asunto de la consagración. Por isso que é tão relevante nesse assunto de consagração. Cuando nosotros fuimos creados en el principio, Quando nós fomos criados no princípio, en ese pensamiento eterno de Dios, nesse pensamento eterno de Deus, los conceptos de consagración no existían para Dios. o conceito de consagração não existia para Deus. Lo que sí existía, Porque se existisse un propósito único, um propósito único, que ellos serían para manifestar la gloria. ele seria para manifestar a glória. Tenían que reflejar lo que Dios mismo era. Teria que refletir com o mesmo que Deus era. Entonces, cuando el hombre fue destituido de la gloria de Então, Dios, quando o homem foi destituído pela glória, fue desarraigado de la presencia misma de Dios, foi tirado dele mesmo a presença de Deus. pero al ser retirado de la presencia del Señor, Ao ser retirado da presença do Senhor, perdió todo. perdeu tudo. Todo el propósito eterno que tenía con él, el hombre, Todo o propósito eterno que Deus tinha com o homem fue perdido completamente. foi perdido completamente. El hombre tenía vida, O homem tinha vida quedó convertido en muerte. e ficou convertido em morte. El hombre estaba destinado a reflejar luz O homem estava destinado a refletir a y luz. quedó convertido en tinieblas. Ele ficou convertido em trevas. Es muy interesante de decir que quedó convertido en tinieblas, É muito interessante falar que ele converteu em trevas. porque muchas veces nosotros pensamos que cuando no conocíamos al Señor, Porque muitas vezes nós pensamos, quando nós não conhecemos o Senhor, andábamos en tinieblas. andávamos em trevas. Pero la Escritura, según Efesios 5:8, Mas a Escritura, segundo Efésios 5:8, no dice que andábamos en tinieblas não fala solamente, que andava só em trevas somente. sino que dice que éramos tinieblas. Não diz que éramos trevas. Entonces lo que aconteció en Génesis 3 Então, o que aconteceu em Gênesis 3 fue algo más que perder algo. foi algo mais que perder alguma coisa. En realidad lo perdimos todo. Na realidade, nós perdemos tudo. Pero damos gracias al Señor. Mas damos graças ao Senhor. Así como lo perdimos todo Assim como nós perdemos tudo con la venida de nuestro Señor Jesucristo, com a vinda do Senhor Jesus Cristo. otra vez rescatamos todo aquello que habíamos Outra perdido. vez nós resgatou tudo aquilo que nós tínhamos perdido. Y aquí la consagración cobra mucha relevancia. E aqui a consagração é muito relevante. Al ser nuevamente vueltos a la gloria, A sermos restituído à glória novamente, a ser instruidos en la a gloria ser nuevamente, instruído à glória novamente, ganar a Dios nuevamente ganhar a Deus novamente por completo, por completo. entonces no tenemos otra alternativa Então nós não temos outra alternativa de vivir una vida consagrada. de viver uma vida consagrada. El hecho de que nosotros hayamos nacido de nuevo, Mesmo que nós temos nascido de novo, por solo ese hecho, Por- ese hecho de por- haber nacido de nuevo, por sermos feitos nascidos de novo, inmediatamente, imediatamente, automaticamente, pasamos a ser apartados. passamos a ser separados. Así que la consagración Então a consagração no tiene tanto que ver con nuestra decisión, não tem tanto a ver com nossa decisão. visto del plano de Dios. Olhando para o plano de Deus, Es Él que nos apartó. é Ele que nos separou. Es Él que nos dio una nueva É naturaleza Ele que nos deu uma nova natureza. para que la consagración Para que a consagração sea una consecuencia de vida seja uma consequência de vida y no sea un periodo de e consagración. não ser um período de consagração. Claro, nosotros tenemos acostumbrado en nuestra mente y en nuestro corazón É claro, nós temos acostumado na nossa mente e no nosso coração. conceptos como la consagración que comienza en un punto y termina en otro. Conceito que a consagração começa num ponto e termina no outro. Mas para todos los creyentes del nuevo pacto, Mas para todos os crentes da nova aliança,
los abuelos, os avós, los adultos, os adultos, los jóvenes, os jovens, los niños, os meninos, tienen un solo propósito. têm um só propósito. Ya fuimos apartados. Já fomos separados. Y una de las definiciones de consagración E uma da definição de consagração es precisamente esto: é precisamente isso: apartados para, separados para, dedicados para. dedicados para. Así que lo consagrado O consagrado tiene una tremenda bendición para nosotros, entender esa expresión o ese concepto. O consagrado tem uma tremenda bênção para nós quando conhecemos esse conceito. Ser consagrado Ser consagrado es tener participación é ter participação de la misma naturaleza de Dios, da mesma natureza de Deus, de la misma sustancia de Dios. da mesma substância de Deus. Ahora, cuando decíamos en el principio que fuimos destituidos de la Quando nós gloria, falamos no princípio que nós fomos destituídos da glória de Deus, es necesario afirmar lo que usted sabe. é necessário afirmar o que você sabe. ¿Qué es la gloria? O que é a glória de Deus? Para saber de qué fuimos destituidos. Para sabermos do que nós somos destituídos. ¿Qué es la O gloria? que é a glória de Deus? La gloria de Dios se define A glória de Deus se define como Dios mismo. com Deus mesmo. Y precisamente de eso mismo, E principalmente desse Deus mesmo. de Dios mismo, De Deus mesmo. es que fuimos sacados. É que fomos separados. La gloria de Dios A glória de Deus es la reunión de todos los atributos de Dios. é a reunião de todos os atributos de Deus. Y nosotros estábamos llamados para esto. E nós fomos chamados para isso. Estábamos llamados en el propósito original de Dios Estamos chamados no propósito original de Deus para reflejar todos los para atributos de Dios. refletir todos os atributos de Deus. Eso es lo que tenía en la mente Dios en su mente eterna. Isso é o que estava na mente de Deus e na mente eterna de Deus para nós. Quiso participar Y- todo con el hombre, E participar com todos os homens. de tal manera que cuando perdimos eso, De tal maneira que quando nós perdemos isso, perdimos todo eso nós también. perdemos tudo isso também. Por eso que tiene relevancia hoy día la cruz del Señor, Por isso que tem relevância a cruz do Senhor, la muerte del a Señor, morte do Senhor, la entrega voluntaria del a Señor. entrega voluntária do Senhor. De no haber sido así, de no haber sido así, De não, si no hubiese sido se así, não tivesse sido assim, la verdad es que nosotros seguiríamos perdidos. na verdade todos nós estávamos perdidos. Y por más que hubiésemos hecho votos de E por consagración, mais que nós fizermos votos de consagração, nunca hubiésemos experimentado la vida manifestada. nunca tinha experimentado a vida manifestada. Y la vida manifestada tiene nombre. E a vida manifestada tem nome. Se llama Cristo. Se chama Cristo. Se llama la gloria de Se Dios. chama a glória de Deus. Y todos los atributos de Dios E todos os atributos de reunidos Deus en Cristo. reunidos em Cristo. Eso mismo. Isso mesmo. En todos nosotros. Em nós. De tal manera que nosotros somos muy De privilegiados tal maneira que todos nós somos a privilegiados ser a participantes ser participantes de la misma da naturaleza de mesma Dios. natureza de Deus. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, del 1 al 4, do 1 ao 4, nos dice todo esto. nos fala tudo isso. Nos habla de grandísimas promesas Nos fala de grandes promessas y nos habla de tener relación e nos fala de ter relação con la mismísima presencia del Señor, com a mesma presencia y naturaleza presença e natureza persona do Senhor e pessoa de Dios. de Deus. Así que si nosotros llegásemos a entender, E se nós chegássemos a entender, los jóvenes y los adultos os jovens e os adultos, y los abuelitos que estamos aquí e como yo, os avós que estamos aqui, como ele, si llegásemos a entender se chegarmos a entender que la consagración no Que es a- un periodo que a consagração não é um período de tiempo, de tempo, sino que fue Dios senão que foi Deus quien nos apartó que individualmente nos separou y individualmente, corporativamente. corporativamente. Según 1 de Pedro 2:9, Segunda 1 de Pedro 2:9. dice, mas vosotros sois. Mas vós outros sois. Eso es una realidad ya efectuada. Isso já é uma realidade efetuada. Vosotros ya sois Nós já somos linaje escogido. linhagem escolhida. Linaje escogido. Linhagem escolhida. Sacerdócio santo. Sacerdócio santo. Pueblo adquirido por Dios. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Apartados para Dios. Separados para Deus. Consagrados. Consagrados. Si nosotros dividiéramos esta palabra Se nós en dividirmos essa palavra con, coma com, o guión, con sagrado, sagrados, separados, entonces podemos entender muy bien la palabra consagración. Então podemos entender muito bem a palavra consagração.
la palabra con a palavra com y la palabra sagrado, e a palavra sagrado, al unirla, quando se une, entonces quedaría algo así. então ficaria algo assim. Nosotros, Nós, todos los del nuevo pacto, todos nós da nova aliança, entramos en una alianza, entramos em uma aliança, entramos en una identidad entramos em uma identidade para ser como Dios mismo, para como el ser Señor como mismo, Deus mesmo, como o Senhor mesmo. consagrado. Consagrados. La palabra sagrado tiene que ver con lo santo. A palavra sagrado tem a ver com os santos. Eso quiere decir que la santidad del Señor Isso quer dizer que a santidade do Senhor también es nuestra santidad. também é a nossa santidade. Hay cosas que ya el Señor nos hizo ser A coisa que o Senhor já nos fez ser, consagrados. consagrados. Ya estamos consagrados. Já estamos consagrados. Ahora, la cosa es esta para nosotros. Agora a coisa é essa para nós. ¿Qué vamos a hacer con este llamamiento que Dios hizo? O que vamos fazer com esse chamamento que Deus fez para nós? Llamados a ser apartados, Chamados a consagrados. ser separados e consagrados. Y aquí entonces tenemos que tener una resolución. Aqui então temos que ter uma resolução. Entonces, si nosotros somos consagrados, Então se nós somos consagrados, apartados por Dios, separados por Deus, Él fue quien nos apartó. Ele foi que nos separou. Él fue quien nos consagró Ele para foi Él. que nos consagrou para Ele. Esta es la pregunta. Essa é a pergunta. ¿Qué vamos a hacer con ese llamado? E o que vamos fazer com esse chamado? Entonces, la consagración Então a consagração, en este contexto nesse contexto, sería: seria: seguiremos viviendo esse llamado seguiríamos vivendo esse chamado, para nunca jamás para nunca jamais dejar de ser consagrados. deixar de ser consagrados. Nosotros podemos irnos de la congregación, Nós podemos sair da congregação, pero el llamamiento de consagración sigue allá donde estemos, mas o chamado de consagração vai seguir aonde nós estivermos, porque Dios ya lo hizo. porque Deus já fez isso. Sin embargo, el que se aparta, Mas contudo, aquele que se aparta, el que no se allega a Dios, como decía nuestro hermano o que aquí, não se achega a Deus, como falava o nosso irmão aqui, entonces, ¿quiénes son los que pierden? são aqueles que se perdem. No, ¿quién es lo que O pierden que esto? se perdem eles? Perdimos este llamado maravilloso. Perdemos esse chamado maravilhoso. No olvidemos nunca que la consagración tiene un propósito noble y único, Não esqueça que esse propósito de consagração tem um chamado nobre e único. y es reflejar la gloria del É Señor. refletir a glória de Deus. Ahora que hemos definido muy ligeramente Agora nós definimos muito rapidamente lo que es la gloria de o Dios, que é a glória de Deus. ahora vamos a cambiar la pregunta. Agora vamos mudar a pergunta. ¿Quién es la gloria de Dios? Quem é a glória de Deus? Ya definimos qué es la Nós gloria já de definimos Dios. quem é a Não, glória. que és? O que é a glória de Deus? Ahora la segunda pregunta. Agora a segunda pergunta. ¿Quién es la gloria de Quem Dios? é a glória de Deus? Yo creo que usted sabe. Eu creio que você sabe. No estoy diciendo ninguna cosa que usted no sepa. Eu não estou falando nenhuma coisa que você não sabe. Cristo es la gloria de Cristo Dios. é a glória de Deus. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 No Evangelho de João capítulo dice, 1, vimos su gloria. diz que vimos a sua glória. Cristo es la gloria manifestada de Cristo Dios. é a glória manifestada em Deus. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hablando de Cristo, Falando de Cristo, dice que es la proyección exacta de Dios. diz que Ele é La proyección a exacta. projeção exata, La misma imagen de a su mesma sustancia. imagem e substância. Y esa E essa imagem, sustancia, substância, vida, vida, ya está en nosotros. já está em nós. Entonces, por eso que hoy en día, Então, por isso que hoje em dia, que la Escritura, pela Escritura, principalmente en términos apostólicos, principalmente em termos apostólicos, nuevos testamentarios, Novo Testamento, se nos dice que nosotros tenemos que reflejar a Cristo. fala que nós temos que refletir a Cristo. No como para hacerle empeño en un esfuerzo muy grande, Não com um esforço muito grande. sino el Señor ya nos hizo, O Senhor já nos fez, ya nos dio já nos deu su naturaleza. sua natureza. ¿Y para qué? E para quê? ¿Para qué nos dio su misma sustancia? Para que não deu sua mesma substância? Para que podamos entenderle, Para que possamos compreendê-lo, entenderlo a Él, entender a Ele, tener revelación de ter Él, revelação dele, vivir en Él viver y nele vivir por Él. e viver por Ele. Si no, no habrían estas demandas para nosotros. Senão não havia esse chamamento para Porque nós. ya nos dio el recurso maravilloso el Ele Señor já Dios. nos deu um recurso maravilhoso, Senhor Deus. Ya tenemos la vida. Já temos a Ya vida. tenemos a Cristo. Já temos a Ya Cristo. tenemos
el Espíritu Santo Nós temos o Espírito Santo que nos ayuda, que nos que ajuda. está como un verdadero ayudador dentro de Está como nosotros. verdadeiro ajudador dentro de nós. Entonces dice el Señor, Então fala o Senhor, tienen que vivir la consagración, tem que viver a consagração. tienen que reflejar a Cristo, Tem que refletir a Cristo. porque ya ustedes son Porque vocês já são receptario o como un copo que sostiene, que contiene al Señor. Você já tem copo que sustenta o Senhor. Nosotros somos ese copo Nós somos esse copo y que habita Cristo en que nosotros habita Cristo em nós, como poderoso como recurso. poderoso recurso. Hay varias partes en la Escritura Há muitas partes nas Escrituras que a veces nos deja a nosotros como en shock, que às vezes nos deixam em choque. sobre todo cuando Pablo habla. Contudo, quando Paulo fala, Yo creo que usted se ha dado cuenta de la diferencia apostólica eu creio que você tem entendido acerca da diferença en cada apostólica ministerio de los em apóstoles. cada ministério dos apóstolos. Pablo, para nosotros, Paulo, para nós, es único en esto. é único nisso. Es el único de quien se dice É o único de quem se fala, que fue arrebatado en el tercer que cielo foi arrebatado até o terceiro céu. y también bajó al paraíso. E também foi até o paraíso. Y ahí, desde allí, E desde ali, de la misma presencia de Dios, da mesma presença de Deus, viendo cara a cara al Señor, vendo face a face o Senhor, hablando con Él, falando com o Senhor, trajo estas verdades eternas Ele trouxe essas verdades eternas aquí a la tierra. aqui na terra. Tanto es así que su consiervo Pedro Tanto é assim que o seu conservo Pedro, dice que Pablo habla cosas tan elevadas, que Paulo fala coisas tão tan elevadas, relevantes, tão relevantes, tan altas, tão altas, que a veces dice es difícil comprender que a às nuestro, vezes é difícil compreender. a nuestro hermano O Pablo. nosso irmão amado Paulo. Pablo nos habla del misterio escondido. Paulo nos fala de um mistério escondido. Pablo nos habla de reflejar a Cristo. Paulo nos fala de Pablo refletir a nos habla Cristo. de que estando cara a cara con el Señor, a Paulo cara fala que descubierta, estando face a face com o Senhor, a cara descubierta, a cada descoberta, mirando al Señor, olhando ao Senhor, somos transformados. somos transformados. Pablo nos dice que fuimos crucificados con Paulo Cristo, fala que fomos crucificados com Cristo, muerto con Cristo, morto com Cristo, sepultado con Cristo, sepultado com Cristo, resucitado con ressuscitado com Cristo, Cristo, ascendido con Cristo, llevado levantado com Cristo, y sentado a la diestra de Dios con sentado Cristo. à destra com Cristo. Estas cosas son demasiado altas para una mente Essas natural. coisas são demasiadamente altas para uma mente natural. Y todo eso Pablo nos habla, E tudo isso Paulo nos fala, que ya es una bendita realidad en nosotros. que é uma bendita realidade em nós. Si nosotros no entendemos por revelación estas verdades, Se nós não entendermos por revelação essa verdade, nunca vamos a vivir en victoria la consagración. nunca vamos ver uma vitória em consagração. Hay algunos que se consagran sin nacer de nuevo, por ejemplo, Há alguns que se consagram sem nascer de novo, por exemplo, y se esfuerzan mucho. e se esforçam muito. Comienzan primero a consagrarse Começa primeiro a consagrar antes de nacer de nuevo. antes de nascer de novo. Por eso que en la cristiandad hay muchos frustrados Por isso há muito cristão frustrado na que cristandade, oran mucho, que ora muito, ayunan mucho, jejua muito, pero nunca cambian, mas nunca muda, porque nunca han nacido de nuevo. porque nunca nasceu de novo. Solo tienen conocimiento. Só tem conhecimento. Y en esto quiero decirle a los jóvenes Y que nisso corren eu un quero- riesgo muy grande, E isso eu quero falar aos jovens que correm um risco muito grande. porque ellos pueden seguir la fe de los papás, Eles podem seguir a fé dos seus pais, la fe de los abuelos, a fé dos avós, y adquirir un lenguaje bíblico, e adquirir uma linguagem bíblica, y adquirir un lenguaje cristiano e adquirir uma linguagem cristã, respaldado por la Biblia, respaldado pelas Escrituras, pero nunca han tenido una experiencia con mas Cristo. nunca tiveram experiência com Cristo. Nunca se saben que son una nueva creación, Nunca se sabe que são novas criaturas, que tienen la misma esencia de que Dios, têm a mesma essência de Deus, la misma naturaleza de a Dios, mesma natureza de que Deus, están capacitados tremendamente grande. que têm uma capacidade tremendamente grande. El supereminentemente grande poder del Señor É super abundante, grande poder do Senhor. está en nosotros. Está em nós. Si nosotros logramos entender esta revelación, Se nós compreendermos essa revelação, la vida cristiana va a ser una victoria. a vida cristã vai ser uma vitória. Y no se trata de esfuerzos, E não vai se tratar de esforço. no se trata de hacerle empeño para Não se seguir y trata ser de fazer fiel. empenho, força para servir. Cuando Pablo nos habla estas cosas, Quando Paulo nos fala essas coisas, a Pablo siempre le vemos contento, gozoso y alegre. Paulo, ele sempre, a gente vê ele contente. Pero cuando miramos la vida de Pablo, Quando olhamos para a vida de Paulo, ¿cuál era su gozo? ¿Cuál era su gozo? qual su era a alegría? sua alegria? ¿Por qué se alegraba? Por que ele se alegrava? Nosotros podíamos decir Nós podíamos falar, es que a Pablo le iba bien.
é que Paulo ia bem. La verdad es las cosas que Pablo, desde que conoció al Señor, Na verdade, as coisas que Paulo, desde que ele conheceu o Senhor, desde que se le reveló a Cristo, desde que ele foi revelado a Cristo, comenzó a vivir una vida de aflicciones. começou a viver uma vida de aflições. Alguna vez fue esforzado a decir su sufrimiento. Algumas vezes foi forçado a falar do seu sofrimento. Él no quería hablar de eso, Ele não queria falar disso, más por causa de la multitud, mas por causa da multidão, por causa de lo que hablaban de él, por causa do que falava dele, él dijo esto: ele falou isto: yo más que ustedes eu mais que vocês he tenido las glorias del apóstol. tive a glória dos apóstolos. Yo también soy aquellos apóstoles que con hechos, con milagros, Eu também sou aquele apóstolo com atos, com milagres, con pruebas, com provas, me han dicho que yo soy un apóstol. me falaram que eu sou um apóstolo. Pero ¿por qué se gozaba tanto? ¿Por qué se alegraba tanto? Por que se alegrava tanto? No era porque no tenía problemas, Não é porque ele não tinha problema, no era porque no tenía conflicto. não é porque ele não tinha conflitos. Si hay alguien que mirar después de Cristo, Se alguém que depois de Cristo tenemos que mirar, temos que olhar, es a Pablo. é Paulo. En todo orden de cosas. Em todas as coisas. Cuando Pablo habla del gozo inefable, Quando Paulo fala do gozo, da alegria inefável, si usted se fija bien en qué contexto lo habla, se você observar o contexto que ele fala, estaba lleno de problemas. estava cheio de problemas. A veces estaba en la cárcel, Às vezes estava na prisão, con cadena en los tobillos y en las manos. com corrente nos joelhos e nas mãos. Pero él le decía a los filipenses, por ejemplo, Mas ele fala lá em Filipenses, por exemplo: regocíjense. regozijem-se. Y otra vez les digo, Mais uma vez vos digo, alegrai-vos, alégrense conmigo. alegre-se comigo. Y aún más cuando está pronto a ser sacrificado, E ainda mais, quando ele está pronto a ser crucificado, sacrificado, perdão. entonces le habla a los hermanos, Então ele fala aos irmãos, le dice, yo con alegría, ele disse: eu com alegria, yo voy a participar de la libación, você participantes de un de sacrificio sacrifício por causa de vuestra fe. por causa da Y vossa lo voy a hacer fé. con alegría. E eu vou fazer com alegria. Y quiero invitarle Eu quero convidar a esa alegría. a essa alegria. Mire a qué alegría le estaba convidando a los filipenses, Olha que alegria Paulo estava convidando os filipenses para que presenciaran el martirio. para presenciar o martírio. Entonces Pablo decimos, ¿qué tenía en la cabeza? ¿Qué tenía en la mente? Então o que Paulo tinha na sua cabeça, na sua mente? Muchas veces algunas personas dijeron, Pablo, las letras te volvieron loco. Muitas vezes as pessoas falavam: Paulo, muitas letras te fizeram louco. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque él sí entendía lo que significaba consagración. Porque Paulo entendia o que significava consagração. No dependía de una decisión de él. Não dependia de uma decisão dele. La consagración la tenía hasta los huesos metidos. A consagração ele tinha dentro dele. Y no habló tanto de la E ele consagración. não falou tanto da consagração. ¿Cuál era su causa? Qual era a sua causa? ¿Cuál era su preocupación? Qual era a sua preocupação? De esto yo quisiera hablar un poquito mañana. E isso eu quero falar um pouquinho amanhã. ¿Cuáles eran las causas del apóstol Qual Pablo? era a causa do apóstolo Paulo? Porque una y otra vez dice así, Porque uma ou outra vez ele fala assim: por esta causa, por essa razão, por esta causa, por essa razão, y por esta causa, por essa razão, doblaré mis eu me rodillas coloco de y joelho oraré al Padre. e eu orarei ao Pai. ¿Cuál era la causa? Qual era a razão? ¿Cuál era sus aflicciones? Qual eram as suas ¿Cuál era aflições? su llanto? Qual era o seu choro? ¿Cuál el que decía, por qué vuelvo a sufrir dolores de parto? Qual é o porquê Paulo vivia dores de parto? Qual é a razão? ¿Por qué sufría tantas Por que sofria penalidades? tanto penalidades? Por una cosa. Por uma coisa. Y esta era la causa. Por essa era a razão. Esta era la causa. Essa era a causa. 2 puntos. 2 pontos. Que ellos arribaran, Que ele llegaran a chegara a un conocimiento conhecimento profundo profundo acerca del misterio escondido acerca do mistério escondido por em Cristo, siglos eternos. pelos séculos eternos. ¿Qué es el misterio escondido? O que é esse mistério escondido? Cristo en nosotros, Cristo em nós, la esperanza de a gloria. esperança da glória. Y a este apóstol E a esse ponto, señaló Dios, sinalou Deus, apartó Dios separou Deus para anunciar, para anunciar, aclarar, a declarar, a dar clareza dar clareza, trazer Al- claridade a este misterio. A este misterio. a esse mistério. Entonces nosotros muchas veces hemos oído, Então nós muitas vezes temos ouvido, a través de las generaciones, através das gerações, llamados a consagrarse. chamando-os a consagrar. Hay que consagrarse. Tem que consagrar.
Y vienen multitud a E consagrarse. vem multidões a consagrar. A la semana de ese retiro, de esa reunión, Na semana desse retiro, dessa reunião, siguen viviendo sus mismas debilidades. sigam vivendo suas mesmas Y fraquezas. se frustran diciendo, yo E se no soy para frustra esto. dizendo, eu não sou para isso. Entonces pareciera que no es tanto por la oración, Então parece que não é tanto pela oração, no es tanto por el ayuno. não é tanto pelo jejum. Pablo tenía una sola o varias causas por las cuales Paulo oraba. tinha uma razão ou várias causas para qual. Pablo no decía, yo quiero orar por esto, Paulo não dizia, eu quero orar por isso, para que tengan poder, para que tenha poder, para que se hablen en lenguas, para que falem línguas, para que sean siempre alegres, gozosos, para que sempre contentos. alegre, gozoso, cantem e dancem e gritem. dancem, gritem. No era eso su llanto, Esse su não dolor, era o seu choro, no era su causa. não era a sua causa. Eran para arribar, alcanzar Era para se elevar, alcançar la plenitud a plenitude del conocimiento e o conhecimento de este misterio. desse mistério. Cristo en nosotros. Cristo em nós. Antiguamente, Antigamente, el pueblo de Israel se relacionó o povo de Israel se relacionou con Dios com Deus siempre fuera de ellos. sempre fora deles. Siempre fuera de ellos. Sempre fora deles. Él hablaba con Moisés Ele falava com Moisés y Moisés hablaba con él. e Moisés falava com eles. Dios estaba con él Deus estava com ele y Moisés estaba con él. e Moisés estava com eles. Pero nunca se habla de que Dios estaba en él. Nunca fala que Deus estava em nele. Esta es la gran diferencia. Essa é a grande diferença. Antiguamente se esforzaban para ser fieles. Antigamente se forçava para ser fiel. Decían, esfuérzate y sé valiente. Disse, esforce-te, ser valente. Se a Josué, ¿no es cierto? Disse Josué, Esfuérzate y sé valiente. esforce-se, ser valente, Y ser yo corajoso. estaré E eu estarei contigo. contigo. Pero nunca ha dicho, voy a estar en ti. Nunca fala, vou estar em ti. Si usted empieza a hacer un estudio, Se você começa a fazer estudo, la palabra con el pueblo, a palavra com el o relacionamiento povo, de Dios con los com profetas, relacionamento com Deus, com os profetas, siempre fueron con, sempre foram com, en términos apostólicos, em termos apostólicos. en el Nuevo Testamento. No Novo Testamento, Siempre la expresión fue sempre a expressão foi en Cristo. em Cristo. Hay más de 165 veces Há mais de 165 vezes que solamente Pablo que somente Paulo habla de la palabra en Cristo. em Cristo. Gracias a Dios. Eso quiere decir Graças a Deus, isso eu quero dizer, que en nosotros que em nós habita habita un poder indestructible poder indestrutível para poder ser fieles para poder sermos fiéis en toda em circunstancia. todas as circunstâncias. Yo escuché una palabra más o menos así en el año Eu 85. escutei uma palavra mais ou menos assim no ano 85. Y perdónenme que voy a hablar un poquito de mí. E perdoa porque eu vou falar um pouco de mim. Un hermano habló de estas cosas que estoy diciendo aquí. O irmão falou dessas coisas que eu estou dizendo. Habló de la vida indestructible que nosotros recibiríamos al nacer de Falou da nuevo. vida indestrutível que nós tínhamos recebidos. Que no era una religión, Que não é uma religião. que no era un paquete de normas, Que não é um paquete de normas, de Para regras cumplir. para cumprir. sino que era la misma vida de Senão Dios. que é a mesma vida de Deus. Y yo en esos tiempos, cuando era joven, E eu nesse tempo, quando eu era jovem, casi me volví loco de eu alegría. quase morri de alegria, fiquei louco. Andaba solo caminando y conversaba. Andava só caminhando e conversando. Decía, oh Señor, Ó Senhor, tú estás aquí. tu estás aqui. No tengo que ir a un templo para adorar. Eu não tenho que ir a um templo para adorar. Cerca de mí Perto de mim está la palabra. está a palavra. Está en mi boca. Está minha Está boca. en mi corazón. Está meu Yo coração. puedo proclamarte. Eu posso Decir proclamar-te. que tú eres mi Dizer Señor. que tu és o meu Mi Senhor. Salvador. Tu és meu Mi Salvador. Redentor. Meu Redentor. Mi vida. Minha vida. Mi amor. Meu amor. Mi todo. Meu tudo. Mi amigo. Meu amigo. Mi compañero. Meu companheiro. Mi papá. Meu papai. Mi hermano mayor. Meu irmão maior. Todo Dios tudo, en mí. tudo Deus está em mim. Y así caminé hasta el día de hoy. E assim estou caminhando até agora. Antes de eso, Antes disso, anduve en muchas congregaciones evangélicas. eu visitei muitas congregações Habían evangélicas. retiro de mucha exaltación. Havia muitos retiros de muita exaltação. Hacían llamado para recibir el Espíritu Santo y Havia hablar en lenguas. chamado para receber o Espírito Santo. no meio da Yo igreja. pasaba adelante y me E eu inclinaba colocava diante, al frente à frente, y los pastores oraban por e os mí. pastores oravam por mim. Que sea lleno, Que seja que cheio. sea lleno. Que seja cheio. Siempre me iba a la casa Aí eu voltava para casa. con una sensación de insatisfacción. Com uma sensação de insatisfação. Me iba igual.
e ficava igual. Nunca había tenido a Cristo Nun- metido adentro. Nunca tinha tido Cristo dentro. Y cada vez que oraba, E cada vez que orava, mis oraciones me delataban, mis oraciones me, minhas orações, ¿cómo se dirá? A ver, mis oraciones me hacían ver lo que era. minhas orações faziam ver o que é. ¿Qué es lo que era yo? O que era eu? Yo no era convertido. Eu não era convertido. Pasé muchas veces adelante Passei muitas vezes adiante a cantar una canción con mi guitarra, a cantar uma canção com meu violão. para Dios, según yo. Para Deus, segundo eu. Caminaba, Caminhava. iba en retiro, en retiro, E retiro a retiro. y nunca había conocido al Señor. E nunca tinha conhecido o Senhor. Pero cuando un día escuché a un hermano Mas quando dia eu escutei um irmão, que al Señor Jesucristo que ao Senhor Jesus Cristo, se le conoce por revelación que espiritual, conhece por revelação y espiritual, ahí me empecé a preocupar. aí comecei a preocupar. ¿Qué es O revelación? que é revelação espiritual? Pablo decía, Paulo fala, yo no fui llamado por hombre ni por hombre, eu não fui chamado por homens, ni por hombre, ni por medio de hombre, ni nem por por meio hombre, de, nem por homem, nem por meio de homem. sino por revelación. Eu fui chamado por revelação. Y cuando agradó a Dios apartarme del vientre de E mi quando madre, agradou a Deus me separar do ventre da minha mãe, es decir, consagrarme é dizer consagrado. desde el vientre de mi padre, cuando Cristo fue revelado en mí. Então, também quando Cristo foi revelado em mim. Y empecé a ver todas las palabras en relación a la Eu revelación. comecei a ver todas as palavras com relação à consagração. Entonces dije, no es lo mismo conocimiento bíblico Então eu disse, não é o mesmo conhecimento bíblico que revelación. que revelação. Decía delante que los jóvenes corren un tremendo riesgo, Eu falava atrás que os jovens correm um grande risco, porque ellos pueden aprender un lenguaje, porque eles podem aprender uma linguagem, pueden aprender a cantar, podem aprender a cantar, se pueden emocionar todos sus se pode sentidos, se emocionar em todos os sentidos, todos sus sentidos, pode se emocionar em todos os seus sentidos, sin embargo, no pueden tener esa experiencia. mas contudo não pode ter essa experiência. Lo único que nos puede salvar O único que pode nos salvar de una generación maligna y perversa de uma geração maligna e perversa y vivir todos los días consagrados e hasta viver cuando el Señor venga, os dias, todos os dias consagrados até que o Senhor volte, tener una adecuada visión espiritual, temos que ter uma adequada visão espiritual, una verdadera revelación uma verdadeira de revelação quién es Cristo de quem é Cristo en nosotros, em nós, delante del Padre, diante do Pai, en relación a todo el em propósito del relação a Señor. todo o propósito de Deus. Nosotros fuimos llamados, como decía, Nós fomos chamados, como falávamos, para manifestar su gloria. para manifestar a sua glória. Tengo unos textos bíblicos que quisiera solamente citar. Tem uns aquí. textos bíblicos que eu queria somente citá-los. En Isaías 43, versículo Isaías 7 43, versículo 7, y Efesios 1, Efésios 1, 6 6 y 12 también. e 12 também. Ahí dice que nosotros fuimos creados Ali fala que nós fomos criados para la gloria del Señor. para a glória do Senhor. Esta expresión también que solo Pablo la dice, Essa expressão só Paulo disse, porque fuimos creados en Él, porque fomos criados nele, por Él por ele y para Él. e para ele. Porque de Él también dice, Também diz, porque dele, por Él por y ele para Él e para ele son todas las cosas. são todas as coisas. Pero nosotros Mas nós fuimos creados fomos criados por medio de Él, por meio dele, por Él por ele y para Él. e para ele. Es decir, cuando decimos para Él, Falar, quando fala para ele, es que somos apartados. Y eso quiere decir é consagración. que somos separados. Isso quer dizer o quê? Consagração. Antiguamente se hacían votos en el nazareato. Antigamente fazia o voto no nazireato. Eso quiere decir que decidía la persona. Isso quer dizer que as pessoas se decidiam. Por ejemplo, el número 6, ¿no es cierto? Por Ahí exemplo, está el número 6. el nazareato. Lá fala do nazireu. Mujer o hombre decidía un día, Mulher e homem decidiam um dia, quiero ser un nazareo. eu quero ser um nazireu. Pero en el nuevo pacto Mas na nova aliança, no es así. não é assim. Dios ya nos separó, Deus já nos separou. ya nos apartó. Já nos separou. Entonces la consagración Então a consagração solamente nos toca vivirla. somente nos toca a viver ela. Que así sea con nosotros. Que assim seja conosco. Quisiera dejar en vuestros corazones, para ir terminando, Eu quero deixar nos vossos corações, para terminarmos, 3 palabras que nos van a ayudar mucho. 3 palavras que vai nos ajudar muito. Quiero que se la aprendan de memoria. Eu quero que vocês aprendam
e guarde nas suas memórias. La primera. A primeira, Natural. natural. La segunda. A segunda, Terrenal. terrena. Y la otra. E a outra, Temporal. temporal. Repitamos. Vamos repetir? Natural, Natural, terrenal terrena, y temporal. temporal. Así nos dejó la caída del hombre. Assim nos deixou a caída do homem. Nosotros todos quedamos convertidos, Todos nós que fomos convertidos, fuimos hechos convertidos, constituidos, que fomos destituídos, não. Fuimos formados así. Nós por la fomos formados caída. assim, caídos. Caído, con esa caída del hombre, Com essa queda do homem, nosotros quedamos en una condición. nós ficamos em uma condição. ¿Cuál? Qual? De hombres naturales. De homem natural. ¿Qué significa un hombre natural? O que significa um homem natural? Bueno, Pablo también. Paulo El também. apóstol Pablo también. O apóstolo Paulo também. Nos habla en diferentes focos lo que Nos significa fala hombre natural. diferentes formas do que é um A homem veces le natural. llama vida, Às vezes ele fala de vida, de vida, alma, alma, carne, carne etc. e etc. Pero, ¿qué significa ser natural? O que significa ser um homem natural? Según 1 Corintios capítulo 2, Segundo 1 Coríntios, versículo 14, capítulo 2, capítulo 2, versículo 5, 14, versículo 14, perdão. dice allí que nosotros somos, o sea, los que no conocen al Señor, Diz que aqueles que não conhecem o Senhor son personas naturales. são pessoas naturais. Y estos naturales, E esses natural, en esa condición, nessa condição, dice que nunca van a entender a Dios. nunca vão entender a Deus. Literalmente en la Reina Valera dice así: Literalmente, a Reina Valéria diz assim: el hombre natural o homem natural no percibe não conhece, não percebe las cosas que son del Espíritu, as coisas espirituais, porque para él que para eles son locuras são loucura y no las puede entender. e não pode entender. Primera palabra. Primeira palavra. Así quedamos nosotros con la caída. Assim ficamos nós com a queda do homem. Segunda palabra, Segunda palavra, terrenal. terrena. Perdão. Nosotros quedamos convertidos en personas terrenales. Nós somos convertidos em pessoas terrenas. ¿Qué significa eso? O que significa isso? De vivir para nosotros. Vivir para nosotros. Isso significa viver para nós. Todo lo que el mundo o la sociedad hace Todo o que o mundo e a sociedade faz, sin tener a Cristo sem ter a Cristo, son hombres terrenales são homens terrenais. que se terrenos. mueven en ese ámbito. E fica nesse âmbito. Ese es el hábitat o la Esse vivencia de ellos. É o habitar deles. Trabajan por lo Tra- terrenal, Trabalha pelo que é terreno, adquieren conocimiento en lo adquire terrenal, conhecimento daquilo que é terreno, adquieren títulos en lo terrenal, adquire títulos terrenos, bienes bens, y toda clase de cosas que usted ve hoy día en la sociedad. toda classe de coisas que você hoje em dia vê El na hombre se sociedade. afana O homem se afadiga por vivir, por viver, por alcanzar metas. por alcançar metas. Entonces trabaja, Então, trabaja, então, trabaja y trabalha, trabaja. trabalha, trabalha. No le da tiempo a su familia, Não tem tempo para sua no família, tiene tiempo para la esposa, não tem tempo para a no esposa, tiene tiempo para lo mejor. não tem tempo para o melhor. Lo terrenal le envuelve A vida terrenal. a vida terrenal o envolve y viven todos los días así. e vive todos os dias assim. Nosotros estábamos en la misma carrera. E nós estávamos nessa mesma carreira. Teníamos proyectos. Tínhamos projetos. Esto va a pasar cuando me case. Isso vai passar quando eu me casar. Voy a tener casa, voy a ter tener casa, hijo, vou ter voy a filhos, tener carro. ter carro. Mi hijo van a ser más que yo. Meu filho vai ganhar mais que eu, nascer mais que eu. Van a ser universitarios. Vai van a ficar tener na un título de faculdade, doctor. vai ter título de doutor. Van a ser más que yo. Proyectos y proyectos. Projetos e projetos. Entonces vivimos enredados en ese afán. Então nós vivemos nessa ansiedade. Y eso es vivir una vida terrenal. Isso é viver uma vida terrena. Y así está el hombre que no conoce a Cristo. E assim é o homem que não conhece a Cristo. El libro Eclesiastés, Eclesiastes diz assim, en sus 12 capítulos, nos seus 12 capítulos, hay más de 34 veces há mais de 34 vezes esta expresión. essa expressão. Todo lo que está debajo del sol Tudo que está debaixo do sol es vanidad de vanidades é vaidade, y aflicción de espíritu. e aflições. Eso es vivir una vida terrenal. Isso é viver uma vida terrena. Salomón es por excelencia el mejor rey, Salomão, por excelência, foi o melhor rei.
pero también el más rico, também o mais rico. el que tuvo todas las satisfacciones humanas, ele teve terrenales. todas as satisfações humanas e Entonces sus terrenas. palabras en este caso Então, sua palavra nesse caso son autoridad. Son autoridad. é uma autoridade. Son autoridad sus palabras. São autoridade suas Cuando palavras. dice Quando fala que todo es vanidad que tudo é vaidade debajo del sol. debaixo do sol. Así nos dejó, hermano, Assim nos deixou, irmão. Génesis 3. Gênesis 3. Ahora, cuando Eclesiastés habla así, cuando Eclesiastés fala así, Quando o Eclesiastes fala assim, entonces uno dice, ¿para qué trabajamos então tanto? diz, para que trabalhar? ¿Para qué adquirimos tanto? Para que adquirimos tanto? Y ahora me dirijo a los jóvenes, me E dirijo a agora eu los me creyentes dirijo aos adultos que hay jovens, aquí, os crentes, adultos y aqui. también me dirijo primeramente a Também mí. vou dirigir primeiramente a mim. ¿Por qué tantos afanes? Por que tanto afano, ¿Por qué ansiedade? tanta ansiedad por lograr y tener Por que tanta cosas? ansiedade por trabalhar e ter coisas? Porque Salomón, cuando vivió todas estas Porque cosas, Salomão, quando viveu todas essas coisas, él dijo así. ele falou assim. Vamos a parafrasear un poco lo que Salomón Vamos dijo. parafrasear um pouco o que Salomão disse. ¿Y de qué me sirvió? E o que, de que me serviu? ¿Qué provecho tuve yo? Que proveito teve eu? Me desgasté, Me desgastei, me envejecí, me envelheci, haciendo todas estas cosas. fazendo todas essas coisas. ¿Para qué? Para quê? Finalmente dice el fin de este discurso es este. Finalmente, no fim desse discurso, ele disse: Teme a Dios, teme a Deus, guarda sus mandamientos, guarda os seus mandamentos, porque eso, porque este é, tan solo eso, tão somente é, es todo del hombre. o dever de todos os homens. Qué terrible es la vida terrenal cuando Qué- los cristianos se enrollan en É eso. terrível a vida terrena quando o cristão se envolve nela. ¿Qué es la palabra vanidad de vanidades? O que é a palavra vaidade, vaidade? Sencillamente significa algo así. Significa algo assim, Algo sin contenido, algo sem conteúdo, ¿sí? Algo hueco, algo vazio, oco, vacío. Vanidad, vaidade. es decir, no tiene nada. É dizer, não tem nada. Y los hombres terrenales cuando viven así, E os homens terrenos, quando vivem assim, piensan que lo tienen todo. pensam que tem tudo. Pero vanidad de vanidades Mas significa vaidade, vaidade significa no tienen nada. não ter nada. Y aflicción de espíritu algo parecido. La expresión de aflicción de espíritu. E a expressão aflição de espírito é mais ou menos assim. Aflicción de espíritu tiene esta idea. Aflição de espírito tem essa ideia. Es correr tras del viento. É correr atrás do vento. Tratar de agarrar el viento. Tratar de se pegar o vento. Y tratar de comer E tratar viento. de comer o vento. Alimentarse de viento. Alimentar de vento. La verdad es como una verdadera pesadilla. Na verdade, é um verdadeiro pesadelo. Correr es como una Correr, pesadilla. correr. Tratar de agarrar y finalmente no alcanzó nada. Tratar de buscar, infelizmente não conseguiu nada. Estoy hablando a los jóvenes aquí Estou falando aos jovens aqui, a propósito estas cosas. a propósito, essas coisas. Porque ustedes van a llegar estos días que vienen, Porque vocês vão chegar nos dias que estão por vir. seguramente a adquirir un título. Com certeza, adquirir um título. Van a querer ponderar en la sociedad, Vai querer arribar a la sociedad más arriba. Subir vai escalones, subir escalão, vai querer ser más ser, y más ser mais cada que día. alguém, adquirir uma faculdade. ¿Por qué le digo esto? Por que eu falo isso? Porque el Señor en su misericordia me ha permitido viajar a algunos países Porque o Senhor, na sua misericórdia, tem me permitido viajar a alguns países. y he conocido en conferencias de jóvenes E también. tem também participado de conferências de jovens também. Y he conversado mucho con ellos, E tem conversado muito com eles. con los papás de ellos. Com os papais deles. Y tristemente los papás con lágrimas, muchos de ellos me E han dicho, tristemente, os pais com lágrimas têm me falado. mi hijo estaba consagrado. Meu filho estava consagrado. Si usted lo viera cómo tocaba Se instrumento. você tivesse visto como ele Y tocava cómo instrumento, lloraba cuando alzaba sus como manos y chorava cantaba. quando levantava suas mãos. Hoy en día se ha convertido en un ateo, Hoje ele tem convertido num ateu, porque le fue muy bien en la sociedad. porque ele foi muito bem na, Se casó muy na bien, sociedade, casou muito tiene bem, un título bueno, tem um bom título, está viviendo en una ciudad donde viven los ricos. está vivendo em uma cidade onde vivem os ricos. Y hoy día cuando yo le insinúo al Señor, le hablo del E Señor hoje, un quando poco, eu lhe ensino e falo do Senhor,
No quiero oírte, papá. Não quero ouvir papai. Yo estoy con mucho trabajo. Eu estou com muito trabalho. Tengo muchas cosas más importantes Tem que muitas hacer. coisas mais importantes para fazer. Es por eso que hablo a ustedes jóvenes. É por isso que eu falo a vocês jovens. Si ustedes entienden Se você entender que ustedes fueron apartados por Dios, que vocês foram separados por Deus, consagrados por Dios, consagrados por Deus, y no que haya dependido de ustedes la consagración, e a consagração não depende de você. entonces si usted vive Se você vive en esa vida nessa vida que ya el Señor le apartó, que já o Senhor te separou, ya el Señor le consagró, o Senhor já te consagrou. si viven así, Se vivem assim, entonces le aseguro então lhe asseguro un fin maravilloso en la carrera cristiana. fim maravilhoso na sua carreira cristã. Vivirán de victoria en victoria, Você vai viver de vitória em de vitória, triunfo en triunfo. triunfo em triunfo. Pero no estoy hablando de victoria y victoria y triunfo en triunfo Não estou falando de vitória, vitória, triunfo em triunfo, sin experiencias sem experiências dolorosas, de humillaciones, de humilhação, porque eso también porque isso também significa la consagración. significa consagração. Humillaciones, Humilhação, tristeza, tristeza, dolores, dor, circunstancias, circunstâncias. donde a cada instante, donde a cada momento Em cada momento vamos a ir presentando situaciones vai apresentar situações pequeñas pequenas ou grandes. ou grandes. Si nuestro fundamento cristiano Se o nosso fundamento cristão no está basado en la revelación de Jesucristo, não está baseado na revelação de Jesus Cristo, nosotros podemos oír cualquier cosa e irnos para allá. nós podemos Oír ouvir qualquer coisa e irnos para cualquier lado, e ir para qualquer lado, por cualquier viento de doctrina. ou qualquer vento de doutrina. Y podemos llegar a decir lo siguiente: E podemos chegar a falar o seguinte: encontré algo mejor. encontrei algo melhor. Le pregunto a ustedes, Eu pergunto a vocês: ¿hay algo mejor que Cristo? há algo melhor que Cristo? En ninguna manera. De nenhuma maneira. De tal manera que si conocemos al Señor por revelación, Se nós conhecermos o Senhor por revelação, entonces tenemos asegurada nuestra carrera cristiana. então há segurança na nossa carreira cristã. La tercera palabra, A terceira palavra, temporal. temporal. Digámoslo de nuevo para que se nos grabe bien. Falamos de novo para que você grave bem. Quedamos en naturales, hombres O naturales, homem natural, en hombres terrenales o homem terreno y en hombres temporales. e o homem temporal. ¿Por qué temporal? Por que temporal? Según la genealogía de Génesis 5, Segundo a genealogia de Gênesis 5, se repite varias veces. se repete várias vezes. Este vivió, Este viveu engendró e gerou y murió. e morreu. Esa es la condición que quedó el hombre Essa, cuando cayó. essa é a condição que ficou o homem quando ele caiu. Quedó convertido en una vida temporal. Ficou convertido em uma vida temporal. Vale decir, Vale dizer, tiene fecha de vencimiento. tem data de vencimento. Obrigado, irmão. Oh, hermanos. Ô irmão, Y ahora, e agora? la bendición grande de haber nacido de nuevo. A bênção grande de ter nascido de novo. Y un paréntesis. E um parêntese, Espero que todos los que están aquí espero que todos que estão aqui hayan nacido de nuevo. tenham nascido de novo. Porque si no han nacido de nuevo algunos, Porque se é algum que não nasceu de novo, no cuentan con la naturaleza divina. você não vai ter a natureza divina. No tiene una nueva creación. Não tem uma nova criação. No tiene la misma sustancia del Señor. Não tem a mesma substância el que o puro Senhor. poder del Señor. E o poder do Senhor. No lo tiene. Não tem. Es necesario nacer de nuevo. É necessário nascer de novo. Adquirir una nueva naturaleza. Ter uma nova natureza. Por eso que Pablo otra vez nos dirá lo Por isso siguiente. que Paulo mais uma vez nos diz: De modo que si alguno está en Cristo, de modo se alguém está em Cristo, es una nueva creación. é nova criatura. Esta creación nueva, Essa nova criatura, esta nueva creación, essa nova criação está capacitada, está capacitada, adecuada adequada para responder para responder a todos los requerimientos divinos. a todos os requerimentos divinos. Porque es Él en nosotros Porque Ele em nós, la esperanza de gloria. a esperança da glória. Porque es Él en nosotros Porque Ele em nós, la victoria en nosotros. a vitória em nós. Porque Él en nosotros Porque Ele em nós es el amor en nosotros. Es el amor, é amor, poder, poder, autoridad, autoridade, vida. vida. Por favor, los consagrados no oren tanto así. Por favor, os consagrados não orem tanto assim.
Señor, dame poder, Senhor, dá-me poder, dame fe, dar-me fé, dame amor. dar-me amor. ¿Sabe cuál es la respuesta divina para eso? Sabe qual a resposta divina para isso? 1 de Corintios 2:12. 1 Coríntios 2:12. 2:12. Regístrelo, por favor. Registre, por favor. Ahí dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo Ali fala que nós recebemos o Espírito Santo con un propósito maravilloso. com um propósito maravilhoso. ¿Cuál propósito? Qual o propósito? Para que sepamos, Para que saibamos, para que tengamos revelación, para que tenhamos para revelação, que tengamos visión, para que tenhamos visão, para que se nos abra el entendimiento. para que nos abra o El entendimento. Espíritu Santo vino a eso, Que o Espírito Santo veio para isso, para que sepamos. para que saibamos. ¿Qué cosas? Que coisa? Lo que Dios O que Deus nos ha concedido. nos tem concedido. Así está escrito allí en 1 Assim Corintios está 2:12. escrito, 1 Coríntios 2:12. Para que sepamos lo que Dios nos ha Para concedido. sabermos que Deus nos Ha concedido. aconselhou. ¿Y qué nos concedió Dios? E o que nos concedeu Deus? Cosas, Coisas, fe, fé, salvación, salvação, redención de pecados. perdão de pecados, Fé. fé, Sí, también eso. sim, também isso. Pero ¿sabe? La respuesta divina es esta. Mas a resposta divina é essa. Hemos recibido a Jesús, el Temos Cristo. recebido a Jesus Cristo. Y en Él E nele hemos recibido todas estas temos cosas. recebido todas essas coisas. La plenitud de todo lo que usted pide. A plenitude, tudo que você pede, Todo está reunido tudo está reunido en Cristo. em Cristo. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Pablo haciendo una pregunta con respuesta, Paulo ahí, fala, fazendo uma pergunta com como resposta. casi en ironía, hablándole a los Quando hermanos. faz ironia com ele. Si el Padre, si Dios, el Padre, Se Deus é Pai, nos dio a su Hijo, nos deu o seu Filho, y hace la pregunta, e faço a pergunta: ¿cómo no nos dará como nos dará en Él nele todas las cosas? todas as coisas? Y cuando Él dice todas las E cosas, quando ele fala todas as coisas, no pensemos nunca que es redención, que es perdón de pecados solamente. não pense que é somente perdão de pecados. Em termos generais, Em termos geral, La plenitud de toda a necesidad plenitude é toda necessidade. nos los dio Deus nos deu a nosotros a nós en su Hijo. em seu Filho. Por eso que si ustedes Por isso que no se você pierden la visión não perder a visão de Cristo, de Cristo, amar a Cristo, amar a Cristo, caminar por Cristo, caminhar com puesto Cristo, los ojos en Cristo, colocar os olhos em Cristo, adorar a Cristo, adorar a Cristo, cantar a Cristo, cantar a Cristo, ver a Cristo, ver a Cristo, que nuestro propósito que único o nosso propósito sea único Cristo. seja Cristo. Entonces, si no es así, Se não é assim, vamos a desviarnos por cualquier viento vamos de nos doctrina. desviar por qualquer vento de doutrina. Ruego que el Señor les bendiga. Rogo o Senhor que os abençoe. Pero me falta decir Mas me falta dizer el contraste de las tres palabras. o contraste das três palavras. Si con la caída Se com a queda llegamos a convertirnos en hombres naturales, chegamos a nos converter do homem natural, con la venida del Señor, com a vinda do Senhor, con eso que Dios nos concedió, aquilo que Deus nos concedeu, Cristo. Llegamos a ser hombres y mujeres nós somos então homens e mulheres espirituales. espirituais. Nosotros hoy día dejamos de ser naturales. Nós hoje deixamos de ser natural, Hoy día somos espirituales. hoje nós somos espiritual. Y por favor, no interprete estos espirituales E, por favor, não interprete espiritual como conductas. como conduta, Porque usted puede decir esto. porque você pode falar isso. Yo no fui espiritual como me comporté con mi hermano, Eu não fui espiritual do jeito que eu me comportei com meu irmão, con mi esposa, com minha esposa, con mis hijos. com meus filhos. No estoy hablando de conductas. Não estou falando de conduta. Estoy hablando de un estado, Eu estou falando do estado, de una de uma condición condição que nos dejó la venida del que nos Hijo del deixou a Señor. vida de Cristo nosso Senhor. Somos espirituales. Somos espirituais. Dejamos de ser naturales. Deixamos de ser natural. Y el hombre natural O homem natural puede llegar a conocer muchas cosas, pode chegar a conhecer muitas coisas, pero nunca ver a Cristo. mas nunca ver a Cristo. Ejemplo, lo que alguna vez compartí en Patos. Exemplo que alguma vez eu compartilhei em Patos. ¿Se acuerda que hablé de Nicodemo? Você lembra quando eu falei de Nicodemos? Un hombre lleno de letras, Homem cheio de letras. Conocía el rollo del libro. conhecia o rolo do livro, El Pentateuco se lo sabía de o memoria. Pentateuco que ele sabia de memória, Tenía muchos textos bíblicos. tinha muitos textos bíblicos, Pero cuando tiene una conversación con el mas Señor, quando ele teve uma conversação com o Senhor, lo primero que hace el Señor le o dice: primeiro que o Senhor falou para ele, Nicodemo, Nicodemos, tienes que nacer de nuevo. tem que nascer de novo. En otras palabras, Em outras palavras, tú eres un hombre natural. você é um homem natural. Tú no entiendes las cosas Você não espirituales. entende as coisas espirituais. Estás a oscura y a ciega. Está oscura e
nas tiene trevas. que recibir una nueva Tem que naturaleza receber uma nova natureza para poder entender. para poder entender. Varias cosas en esa conversación, Nicodemo no entendió nada. Várias coisas. Nessa conversação, Nicodemos não entendeu nada. El Señor le habló de cosas sencillas, O Senhor falou de coisas simples, pero espirituales. mas espiritual. Tiene que nacer de nuevo. Tem que nascer de novo. Entonces él dice, ¿cómo me voy a meter en la guatita? Diz, como que eu vou nascer de novo na barriga da minha mãe? Después otra, más adelante le dice, Então, mais adiante ele fala, Nicodemo, Nicodemos, Juan 3:6, João 3:6. Le dice, 16, 3. Nicodemos, lo que es nacido de la carne, o que é nascido da carne carne es. é carne, Es decir, natural. é falar natural. Y también otra expresión que dice, E também outra expressão que Nicodemo. diz, Nicodemos, el Hijo del Hombre o filho do homem, es aquel que vino de arriba aquele que veio de cima y descendió. e Descendió. desceu, Está aquí, está aqui, pero está allá mas está lá también. também. Lo dejó más confundido E todavía. ficou mais confundido, Porque el hombre natural no percibe, no entiende porque nada. um homem natural não percebe, não entende nada. Pero gracias al Señor que somos espirituales. Graças ao Senhor nós somos espirituais. Si hoy día usted puede cantar con revelación, Hoje você pode cantar com revelação, es porque es un hombre, una mujer espiritual. porque é um homem e uma mulher espiritual. También dejamos de ser terrenales. Também deixamos de ser terrenos. Dejamos de vivir debajo del sol, Deixamos de viver debaixo do sol. según Eclesiastés. Segundo Vida Eclesiastes. terrenal. Adiante. Dejamos esa vida terrenal. Deixamos essa vida terrena. Nosotros estamos viviendo en otra dimensión, Nós estamos vivendo em outra en dimensão. una dimensión espiritual, Numa visão espiritual, dimensión numa espiritual, dimensão espiritual, espiritual, celestial celestial y eterna. e eterna. Nosotros nos movemos en ese hábitat, Nós vivemos en ese lugar, en nesse ese lugar, espacio. nessas regiões celestiais. Esta es la bendición que nos trajo el Hijo de Dios. Essa é a bênção que nos trouxe o Filho No tan de solo Deus. para ser hijos de Dios, Não somente para ser filhos de Deus. venir a reunirse, cantar Vir algunos reunir e cánticos cantar alguns y cânticos. volver E voltar. y tener paz en la E familia. ter paz na No, família. no, de ninguna não, manera. de nenhuma maneira. El llamamiento del Señor ha consagrado en mucho O más que chamamento do eso. Senhor para consagrar é muito mais coisas. Pasamos entonces a ser espirituales Então, passamos a ser espiritual y e celestiales. celestiais. Filipenses 3:20. Filipenses, ¿Qué es lo que dice 3:20? o que fala lá em 3:20? Filipenses 3:20 dice algo así. Diga algo assim, Que nuestra ciudadanía, que nossa pátria, ¿a dónde está? aonde está? En los cielos. No céu. ¿Qué dice Efesios 2:6 en adelante? Efésios 2, Seis, 6 adelante. adiante. Pero Dios que es rico en misericordia, Deus que é rico em misericórdia, con su gran amor con que nos amó, com seu grande amor com que nos amou. aún estando nosotros muertos, Ainda estando nós mortos, Muertos. mortos. Génesis 3, Gênesis 3, mortos. aún estando nosotros muertos, Ainda estando nós mortos, en delitos y em pecados, delitos e pecados. nos dio vida, Nos deu vida. nos dio vida, Nos deu vida. vida Vida juntamente, juntamente con com Cristo. Por gracia somos salvos. Pela graça somos salvos. Y juntamente con Él, E juntamente com Ele, con Cristo, com Cristo, nos resucitó nos ressuscitou para andar en una novedad de vida. para ter uma nova vida. Pero asimismo Mas a si mesmo nos llevó nos levou. y estamos sentados con Él Estamos sentados com Ele en lugares celestiales. nos lugares celestiais. Juntamente con Él nos resucitó. Juntamente com Ele, Y Ele nos ressuscitou e a si mesmo, de la misma forma, da mesma de forma, la misma manera, da mesma maneira, mesmo jeito, do mesmo jeito, asimismo, a si mesmo, fuimos sentados con Cristo en fomos lugares sentados celestiales. com Cristo nos céus. Tenemos que empezar a creer estas verdades Temos eternas, que hermano. começar a crer nessas No verdades importa que su eternas. vecino se ría, Não importa que seus vizinhos que sus falem, familiares se que rían. seus familiares se Cuando riam. usted le diga, Quando você fala, yo soy un celestial, eu sou cidadão yo me celestial, muevo en la esfera celeste, eu me vivo na esfera celestial. Cristo me dio esa bendición. Cristo me deu essa bênção. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Yo soy celestial, Eu sou celestial. yo soy espiritual, Eu sou espiritual. pero también no tengo fecha de vencimiento. Também eu não tenho data de vencimento. El que cree en el Hijo O que crê no Filho tiene vida eterna. tem vida eterna. De cierto os digo, De verdade vos digo. el que oye mi palabra O que ouve a minha y palavra cree al que me e envió, crê no que me enviou, tiene vida eterna. tem vida eterna. Tiene vida eterna. Tem vida eterna. Y no vendrá condenación, Não há mais nenhuma condenação. mas ha pasado Passou de muerte a a vida. vida. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. El último texto bíblico, O último texto bíblico.
Juan 11, ¿se acuerda? João 11, De você la lembra conversación del Señor con Marta. da conversação do Senhor com Marta? Ahí habla también de que somos eternos. Ali fala também que somos El eternos. Señor le dice, O Marta, Senhor lhe diz, Marta, todo aquel, todo aquele, incluyéndolos a todos ustedes, incluindo todos vocês, todo aquel, todos aqueles, ese aquel es usted y soy yo, aqueles são eu e você, todo aquel todos aqueles que vive que vive y cree en mí, e crê em mim, tiene tem vida vida eterna eterna y no morirá e não morrerá eternamente. eternamente. Así está escrito. Assim está escrito. Quedémonos con esto. Ficamos com isto. Somos espirituales, Somos espiritual, somos celestiales somos y celestiais, somos eternos. somos eternos. Gracias, Señor. Graças ao Senhor. Así que los consagrados Assim que os consagrados tienen una nueva naturaleza, têm uma nova natureza, adecuada, adequada, capacitada, capacitada para responder para responder a toda vicisitud de la vida, a toda a circunstancia. todas as circunstâncias da vida. Es la vida del Hijo eterno de Dios. A vida do Filho eterno de Deus. Amén, mis hermanos. Amém, meus irmãos. Gracias, Señor. Graças ao Senhor.